Salve raçadores, por aqui Raçamento Humano, trazendo mais um vídeo, retornando aqui da atividade de hoje. Hoje estamos na época de pinhão, e a época de pinhão significa também época de javali. Estamos retornando aqui, uma antiga estrada abandonada, fomos para aquela região, tem um riacho, para aquelas regiões subindo ali até aquele descampado. Não fomos até o cume não, ia ser uma canseira enorme, mas estamos retornando por essa própria estrada abandonada, de antiga extração de madeira. Por isso que nós aqui, hoje teve de tudo já, teve chuva, trovoada, frio, vento, agora parou. Por isso que para nós é importante nessa atividade ir carregado. Cansa, anda menos, mas o objetivo aqui também não é cobrir tanto terreno, mas sim alguns pontos estratégicos. Faz aproximação de carro, obviamente, ou de cavalo, ou de quadriciclo, depende com o proprietário como é que organiza. Mas por isso que é importante para nós trazer esse equipamento, capa de chuva, comida, água, algum medicamento de uso pessoal, por exemplo, lanterna, para isso, né? Estamos tudo programado, está tudo certo. Mas um ponto aqui importante que nós estamos para pegar, dentro das estratégias de rastreamento, um ponto importante, né? Estamos retornando, final do dia, vamos entrar, estamos passando por essas áreas de transição, área escura aqui, né? Área escura, portanto, vamos passando, isso, a área quente para nós mesmo aqui, era mais lá para trás mesmo, né? Era lá para trás. Aqui em princípio não é para ter risco nenhum de ter javali, mas nunca se sabe, começa a se aproximar de propriedade, tem plantação, tem gado, é sempre um risco. Ao invés de chegar aqui e já jogar lanterna ou entrar direto, uma estratégia importante a fazer, existe para isso algumas estratégias, para não chegar logo e mergulhar nessa escuridão sem lanterna nenhuma, ou mesmo se tiver com lanterna, não jogar a lanterna aqui por vários motivos, né? Porque, por exemplo, se tiver algum animal aqui, aquela luminosidade branca, como essas fotos aqui, por exemplo, elas realmente impactam no animal e o animal dá até um pulo. Se tivesse com aquela coloração verde, nós já mostramos isso aqui em outros vídeos, dá para colocar como se fosse um filtro aqui, isso aqui, improvisar um filtro, nós já mostramos isso, para evitar isso. Daí sim, com aquela luz verde, por exemplo, isso ajuda bastante. Mas, por exemplo, antes, ao invés de sair dessa área mais clara e entrar aqui nessa área de transição mais escura, sem entrar simplesmente, ou jogar lanterna, existe estratégia para isso. Nós explicamos isso presencialmente, não vamos abordar especificamente em vídeo aberto, porque isso que nós estamos aqui para fins de, nesse caso aqui, manejo de animais, né, de javalis, que nessas áreas aqui, especialmente agora na época de pinhão, eles comem esses pinhões, por isso é o objetivo. Mas essas estratégias podem ser utilizadas também para finalidade de busca de pessoas nesses locais, para várias finalidades. Por isso que nós não vamos abordar aqui especificamente, porque isso pode ser útil para as forças do bem, mas também pode, aqueles que não têm boas intenções, conhecer essa estratégia e dificultar, inclusive, a progressão daqueles que são das forças do bem. Mas, por exemplo, por isso que nós, às vezes são conteúdos de direito autoral, conhecimento tem custo, dá trabalho, estudar, vir para campo, testar, ou porque são conteúdos sensíveis. Mas o pessoal que é rastreador experiente sabe isso, nós não vamos divulgar abertamente, mas fica o alerta. Para fazer essa progressão nessas áreas de transição, saindo, por exemplo, uma área mais luminosidade, agora nem está com sol aqui, se estivesse com sol seria ainda, ficaria mais evidente, mas mesmo com essa luminosidade final, aqui é para o oeste, o sol está se pondo, tempo nublado, para fazer essa progressão nesse terreno aqui, saindo dessa área mais clara para essa área mais sombreada, ao invés de simplesmente se jogar nessa área aqui, que lá de fora fica mais bem escura, e ao invés de jogar a lanterna, existe uma estratégia para fazer isso antes da progressão, sem usar a lanterna e sem já entrar de uma vez, como se não tivesse perigo nenhum. Agora tá tranquilo, claro, a gente passou aqui, já damos uma olhada, achamos o cenário que estava bom para fazer esse vídeo, por isso que paramos para fazer o vídeo. Então já fizemos uma progressão, tá tranquilo, não vamos fazer aqui especificamente, por causa desses motivos. Mas fica a dica de atentar para isso, nessas áreas de transição, de área mais luminosidade para aquelas de menos luminosidade, para tomar essas cautelas necessárias, sem entrar direto na escuridão e sem também jogar lanterna, porque pode revelar sua posição e, por exemplo, isso para perseguição de pessoas pode ter um efeito, um determinado efeito, revelar a posição. Aqui no caso, uma lanterna dessa sem o filtro,
com essa luminosidade branca aqui, ela pode sim, por exemplo, imaginando se tivesse um javali, por exemplo, aqui, algum animal, ele poderia se assustar sem que o rastreador tivesse visto ainda ele, e ainda que sem querer atacar, poderia vir para cima o bando ali. Por isso é importante nessa aproximação, especialmente num lugar desse aqui, ter essas cautelas. Esse, portanto, é mais vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.